Boa tarde, sejam bem-vindas quem estiver aqui ao vivo e quem vai assistir gravado depois. Essas aulas são abertas ao público e eu vou colocar no YouTube para quem quiser assistir depois também. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nath Rabelais, é Natália, mas pode chamar de Nath. Eu sou terapeuta holística e especializada em empreendimentos holísticos e marketing digital. Então, é minha missão te ensinar a criar, produzir e vender retiros holísticos transformadores e lucrativos. E toda terça-feira, às 17h17, tem essa aula ao vivo no Zoom. Então, já convida outros terapeutas, facilitadores ou pessoas transformadas que sintam esse chamado de fazer retiros holísticos, eventos holísticos, que essa aula aqui vai ser aberta. Então, eu sinto de trazer também esse material além do curso para que outras pessoas possam conhecer, inclusive para você sentir se faz sentido para você, se ressoa no seu coração começar a fazer esses retiros, tá? Seja no Brasil, Portugal ou outro lugar do Brasil, do mundo, né? Onde eu tenho alunos mais de 10 países, então eu fico muito feliz de estar expandindo e que cada vez mais pessoas estejam fazendo esses projetos. Bom, quero falar para vocês também que a gente vai entrar na semana dos retiros holísticos criativos. Vai acontecer do dia 31 de março ao dia 4 de abril. E aí a gente vai ter uma série de lives onde eu vou trazer, vou falar sobre retiros holísticos, o que que é, para quem é, quais são os conceitos fundamentais, para você entender mais sobre o que a gente está falando e enxergar os retiros como uma grande ferramenta para transformação e também um empreendimento, um negócio sustentável para você viver do seu sonho, poder ter liberdade geográfica, liberdade financeira, tá? E então hoje eu trouxe aqui o tema para vocês, sejam alunos, né? Que tem algumas alunas aqui, pessoal, tudo bem? Assim como caso vocês não sejam alunos, que são ah, as 5 direções e dimensões dos retiros. Aqui a gente vai falar quais são as 5 direções do Retiro 5D, que são os 5 formatos de retiro que você pode produzir. São os formatos de retiro que eu recomendo, que eu tenho experiência, ou minhas experiências, ou de alunos e parceiros, e que eu vou trazer aqui para vocês as melhores estratégias e experiências, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a falar. Vou dar um geral de quais são, e depois a gente vai falando um pouquinho sobre cada um, tá? Então, quais são os 5 tipos? É o retiro individual, retiro de um dia, retiro virtual, né? Pode ser, na verdade, retiro em grupo virtual ou retiro em grupo presencial e o retiro internacional. Só para gente contextualizar aqui, né, o que que é um retiro holístico? Bom, é um evento que promove o bem-estar integral do ser humano, ou seja, a gente aborda os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Então, provavelmente, se você está aqui, você já sabe, talvez você até seja terapeuta, mas tenho certeza que tem aqui também pessoas que estão querendo entrar para o mundo holístico, então é bom a gente contextualizar e entender um pouco, né? A importância dos retiros holísticos. Bom, os retiros, na verdade, eles já existem há muitos e muitos anos, né? Vou contar a história no dia 19. Opa, peraí, deixa eu só mutar aqui. Quem está com o microfone aberto? Mas já existe há muitos anos, mas agora, cada vez mais, a gente tem uma crescente demanda
por experiências, principalmente depois de 2020, né? A gente teve uma transformação muito profunda no planeta, na vida de todo mundo. Ou seja, muitas pessoas estão buscando a saúde, por um todo, né? Não só a saúde física. Estão buscando autoconhecimento, estão buscando expansão da consciência e estão buscando pertencer, encontrar grupos onde ela se sinta bem, que possa compartilhar, que não pareça louca, né? Que às vezes, quando a gente está começando a falar sobre o mundo holístico, sobre esse universo, talvez às vezes nem a família e os amigos próximos ainda não entendem porque eles não chegaram nesse momento. E quais são os benefícios dos retiros? São assim, incontáveis, são muitos mesmo, mas os principais são a melhora do bem-estar físico, então a pessoa pode sair dali do retiro já dormindo melhor, comendo melhor, um estado mental mais aterrado, com mais atenção, a parte emocional se sente mais feliz, mais Agora não. Agora acolhida, não. Não dá pertencida. agora. Opa, peraí, deixa eu só mutar aqui, pessoal. Só quem tiver com o microfone aberto. É, E outra coisa que é o benefício, que é o do grupo, que é o benefício que o próprio grupo acaba se ajudando, acaba se curando. Então a gente conversa muito sobre isso e é uma coisa. Inclusive, eu fiz um reel hoje, falei sobre isso também na aula passada. Que uma coisa é quando a gente está entre terapeuta e o indivíduo, né? O cliente, o participante. É profundo, é interessante, é. Porém, a gente se limita a só esse laço do A e B. E quando a gente está em grupo, uma história se conecta com outra. É impressionante, gente. Todos os retiros parecia que as pessoas. Parecia não, na verdade é, né? Eram escolhidas a dedo, assim, pela espiritualidade, pela inteligência coletiva, porque as histórias se entrelaçavam. Então, uma pessoa aprendia com a outra, né, por espelhos, e não só as pessoas participantes. Eu também, eu sentia que em cada retiro eu tive um crescimento muito grande pessoal, porque com cada pessoa eu me conectava e eu aprendia alguma coisa e olhava para alguma ferida minha, ou olhava para algum sonho meu que talvez estava adormecido. Então, acho que esse que é o maior benefício dos retiros holísticos. E estou falando isso para vocês, mas caso vocês queiram e para quem está produzindo, é muito importante vocês também saberem listarem quais são todos os benefícios de um retiro, gente. É se retirar, é sair da sua rotina, só isso já é um grande benefício. É você comer bem, é você estar perto da natureza. E vocês precisam contar isso para as pessoas, para os clientes de vocês. No fundo, eles já sabem. O retiro tem uma coisa mágica, que quando a gente fala retiro, todo mundo fica com vontade de ir, de participar, mesmo sem saber exatamente o que que é. Porque esse chamado já vem de muito anos, já vem um grito da alma querendo participar disso. Mas quanto mais você clareia isso para as pessoas, mais fácil fica delas quererem participar, tá? Então, agora vamos lá. Como que são esses formatos? O retiro individual, ele é um retiro para uma pessoa só ou para um grupo privado. Ou seja, de repente para um casal, para mãe e filho, ou para tipo um núcleo familiar, né? Mãe, filho, mulher, marido, filhos, ou para um grupo de amigos, ou um grupo de sócios, né? Então tem duas formas. Porém, é muito interessante vocês começarem com um retiro com uma pessoa só. Por quê? Uma que total da sua atenção vai ser para ela. Você vai entender mais sobre ela. Você vai entender se
o que você está oferecendo, se o cronograma que você montou faz sentido. E aí você personaliza. Então, o interessante do retiro individual é que você faz personalizado para as necessidades e os interesses de um único participante, né? Ou seja, você entende mais do participante, mas você entende mais sobre você, sobre o seu trabalho e sobre a estrutura que você está montando para viver de retiros holísticos, tá? A vantagem, né, de você fazer o retiro individual, uma é que você cria mais confiança para poder depois criar experiências em grupo. Outro, que você tem uma flexibilidade na programação e nas atividades, porque você está ali com a pessoa, de repente ela está em algum momento de uma troca profunda, né? Tá falando ali, tá conversando e você não precisa se preocupar. Olha, não, vamos começar outra atividade. Não que você vai fazer isso em grupo, mas em grupo você tem que ter aquela maleabilidade, né, de puxar a fala de um e entregar a fala para o outro, porque você tem que cuidar de todos como uma família. O individual, você tem essa flexibilidade nas atividades e falar, não, olha, estou sentindo que agora é melhor a gente fazer algo um pouco mais calmo. Ou você sentir de fazer algum outro tipo de programação que está até fora do que você criou o cronograma. Vou dar um exemplo que teve uma cliente minha que eu fiz o retiro individual dela, que a gente foi andar de bike no Guarujá. Foi tomar uma água de coco, tomar andar de bike porque a gente queria sentir o sol e foi andando de bike conversando, ou seja, fazendo terapia, enquanto estava em atividade. E foi super legal e foi para ela inesquecível, porque foi no dia do aniversário dela, então foi uma comemoração e até hoje ela fala desse passeio de bike comigo. E não estava no cronograma, porque na verdade eu nem pensei nisso antes. Então confia na sua intuição, né? Você está ali com a pessoa, então se torna uma amiga, você começa a ter um laço mais íntimo. Então você pode abrir ali para fazer algumas coisas diferentes, né? Além disso, você consegue dar essa atenção e o suporte individualizado. Você consegue adequar total ao ritmo da pessoa, porque às vezes na nossa mente a gente acha, né, que o ritmo vai ser aqui, a gente vai ter três vivências, depois o almoço, depois mais alguma outra atividade, mas nesse caso você consegue se adequar total ao ritmo. Uma dica de planejamento para o retiro individual. É você oferecer para os seus clientes ou possíveis clientes, né, o avatar, como a gente chama no curso, é o seu público ideal, é você oferecer uma consulta inicial gratuita, né, para você identificar quais que são os objetivos do participante, por que que ele gostaria de fazer terapia, que tipo de melhorias que ele gostaria, o que está procurando, está passando por alguma coisa, por algum problema de saúde, está buscando autoconhecimento, né? Cada um tem um objetivo. Então você faz essa consultoria inicial onde primeiro você conta um pouco do seu trabalho, você entende um pouco sobre o que a pessoa está buscando e você monta, você vai falar que vai desenhar o retiro personalizado para o jeitinho da pessoa. E aí você vai entender também se, nesse caso, se você vai alugar uma casa, né? Se vai ser uma casa, qual a estrutura de casa que você vai oferecer para essa pessoa. Então você vai entender muito sobre ela. Então dá para você personalizar até nisso, que tipo de comida, tipo de música, tipo de local, o que está buscando, tá? E aí, ou seja, então nessa consultoria você fala de você, conhece ela, fala dos benefícios e que você faz esse programa personalizado, ou seja, nessa consultoria você já pode utilizar para vender para a pessoa, tá? E aí, indico sempre a gente pensar no básico também, que na verdade o básico que é milenar, que é uma sabedoria ancestral, que é a meditação, yoga,
Então, recomendo você oferecer. E mesmo que você não faça, você pode convidar algum outro participante, algum outro facilitador só para ir nesse momento. E você monta os workshops, as práticas e as vivências que você já faz, né, como terapeuta. E pode também, mesmo não sendo terapeuta, tá? Você pode marcar aí os workshops, convidar outros facilitadores também, mesmo que seja individual, podem ter várias pessoas que vão lá só para atender a pessoa. Outra coisa do retiro, interessante do retiro individual é que você pode oferecer algumas práticas que não são possíveis em grupo. Não vou dizer que não é possível, né? Mas não fica tão legal. Quando é em grupo, a gente quer sempre fazer vivências que as pessoas elas tenham a dinâmica entre elas. No retiro individual, você pode oferecer uma massoterapia, uma reflexologia, um reiki, ou seja, várias práticas que você faz com o cliente quando é um a um. Só que você vai montar uma programação. Então, pensa assim, você já faz o seu atendimento um a um. Qual que é o pacote de tudo que você poderia oferecer para essa pessoa ficar ali um final de semana com você, tá? E aí também o retiro individual tem a facilidade de você vender, porque você só precisa encontrar uma pessoa para vender o seu projeto, tá? Então, é mais fácil, mais rápido. Geralmente, o retiro em grupo, né? Eu falo para marcar 2 meses para frente. O retiro individual, por exemplo, se você tiver ali pronto, enxuto os seus benefícios, saber a sua base muito bem fundamentada, para quem o que que você está oferecendo. Você já consegue montar ali um programa e começar a prospectar essas pessoas que podem se interessar, tanto nas suas redes sociais, de repente alguns clientes que você já atendeu e contar para eles essa novidade que agora você está atendendo em retiro também. Então fala, nossa, imagina, você vai passar um final de semana comigo e a gente vai fazer leitura de tarô, meditação, yoga, vamos ver, vamos conversar sobre todas as áreas da sua vida. Enfim, você já está pronto para começar essa prospecção, né? Então, além de ser mais rápido, também é uma forma de você conseguir um investimento para que você consiga depois criar um retiro em grupo e usar esse valor que talvez você ganhe com retiro individual para você criar um outro programa, tá? O próximo, tomar uma aguinha aqui. O próximo é o retiro de um dia. Na verdade, ele não é muito bem, algumas pessoas não chamam de retiro de um dia, porque, né, o retiro vem do retirar-se, ficar fora e dormir. Porém, como eu falei para vocês, que o retiro tem essa magia da palavra. Então, todas as vezes, quando eu fazia vivências, é, pode desligar aqui, mutar os microfones. Quem estiver entrando, pode só mutar o microfone, por gentileza. Eu comecei fazendo eventos de um dia que aí eu chamava vivências holísticas, enfim, chamei de várias coisas. Mas quando eu coloquei retiro de um dia, mágico. Parecia que, né, as pessoas tinham uma coisa, tem esse afeto especial por retiro, tá? Então, por isso que aqui, como também a gente fala sobre retiro 5D, exclusivamente sobre formatos de retiro, esse então é o nome, retiro de um dia. Mas você sente, se quiser colocar como imersão, como vivência, o que fizer sentido para você. E o que que caracteriza, então? É um evento intensivo que ele é realizado em um dia, ou seja, você não tem que pensar na logística de cama, de dormir, porque depois cada um vai para um lado. Só que você pode fazer uma programação que inicia de manhã e vai até a noite, né? Ou faz 2, 3 vivências, para o almoço. Você pode ou oferecer o almoço, ou pode falar para cada um levar um prato ou uma bebida para poder compartilhar, isso é muito legal também. Depois você faz ali mais 2, 3 vivências
e cada um vai embora. E nesse dia você pode tanto oferecer também um outro retiro que você tenha montado, ou algum acompanhamento para a pessoa, ou você pode pensar, eu tenho alguns alunos que fazem, uma vez por mês eu vou ter esse retiro de um dia, né, onde vai ter aqui as atividades todo mês, ou tem uma atividade diferente, ou todo mês vai ter aquela mesma estrutura, tá? Por exemplo, tem de cerimônia de cacau, né? Eu fazia muito com cerimônia de cacau e outras vivências. Então, os meus eram marcados pela cerimônia de cacau e eu só ia mudando as outras vivências que tinham no dia, tá? É, então, é ideal para participantes com tempo limitado, porque assim como para você facilita a logística de questão de alugar um local, em pensar para dormir, o participante também tem que pensar numa logística. Quando são alguns dias, ele tem que pensar talvez com quem deixar o filho, com quem vai molhar as plantinhas, como que vai viajar, comprar passagem, roupas, enfim. É uma logística um pouco maior, então o retiro de um dia é ideal para o participante que também tem esse tempo limitado, né? As vantagens do retiro de um dia é um menor compromisso de tempo, é mais acessível. Ou seja, se é menos tempo, se torna mais acessível tanto em tempo quanto em financeiro, porque você também não vai gastar menos, então você pode oferecer um valor mais em conta do que seria um retiro de vários dias. Outra vantagem é que você começa a oferecer uma introdução ao conceito dos retiros. Então é interessante que você já tenha, quando você fizer um desse, um retiro em grupo agendado, porque você vai mostrar para as pessoas o quanto que é legal o dia do retiro, e aí lá você vai falar, gente, tá vendo como que é incrível, né? Que as próprias pessoas vão falar para vocês, e aí vocês vão falar, imagina ficar 2, 3, 4, 5 dias juntos pensando assim, fazendo isso. Todo mundo fica extasiado. E você fala, e aí tem então essa oportunidade de você participar comigo no outro retiro em grupo. Então, pode ser que as pessoas que participem com você desse evento não conheçam muito. Então, você pode fazer né, oferecer, falar, mostrar o conceito de retiros. Peraí, que perguntou, é possível fazer um retiro individual de um dia? É sim, Dani, é possível, tá? Você pode montar e isso é muito, mais uma vez, bem interessante, porque você faz o formato que é mais rápido, mais prático, você testa ali tudo que você está oferecendo e para uma pessoa, que é o mais fácil você achar uma pessoa para vender. Então, por exemplo, você, como já tem a sua casa, você já tem o seu espaço, né? Você pode continuar com sua data marcada, igual que você tem lá para frente, e encontrar algumas pessoas que sejam possíveis, interessadas para ir lá passar um dia com você em Itaipava, na natureza, desestressar, respirar. Aí você convida as facilitadoras, né, que você já conhece. E então, com certeza é super válido, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Tem mais duas aqui. Peraí. Deu uma travada aqui, pessoal, mas é isso. Se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando aqui no chat, tá? E no final eu também vou abrir para quem quiser perguntar, tirar dúvida ou comentar, tá? Mas pode ir colocando aqui no chat. É, Dicas de planejamento para o retiro de um dia. Escolha um local acessível, porque assim como no retiro em grupo não tem problema, pode ser em lugares mais longe. Já o de um dia, como a pessoa tem que voltar para casa, é o ideal escolher um local acessível. Ou, né, se for um lugar um pouco longe, tenha que pegar uma estrada de terra, alguma coisa do tipo, aí você termina aí antes do pôr do sol para a pessoa voltar dirigindo para casa de dia, né? A gente sempre pensar aí nos cuidados com os nossos
clientes, né? Participantes. Outra dica é você focar nas atividades mais dinâmicas, né? Que sejam você ver da lista das suas atividades, né? O que que traz realmente uma grande transformação. E aí escolher e focar nessas atividades que vão trazer essas transformações mais rápidas e atividades mais dinâmicas, né? Ou seja, de repente, uma mesma vivência que duraria 3 horas num retiro em grupo, você pode fazer uma versão um pouco mais rápida nesse para trazer outras vivências junto também, tá bom? O próximo, então, é o retiro em grupo presencial. Aliás, pessoal, antes eu vou falar do virtual, tá? Que ele em níveis, estou falando em níveis de facilidade, né? De montar. O terceiro é o retiro em grupo virtual. O retiro em grupo virtual são vários participantes reunidos em um local específico na internet. O ideal é o Zoom ou o Google Meets, onde você consegue ficar o dia inteiro com as pessoas. Tem um foco na interação e nas experiências coletivas, né? Não tem aquela coisa do pegar, do abraçar, do se encontrar, mas é legal, é interessante. Por exemplo, a gente está aqui hoje e eu já fiz, né, alguns retiros virtuais de implementação do curso. E, ou seja, as pessoas ficaram comigo sábado, domingo, o dia inteiro estudando no curso, né? A Ana Rô está aqui para dizer, participou também. Ou seja, mesmo não tendo essa coisa de estar na mesma cidade, no mesmo país, tem isso da gente se pertencer a um grupo. Então, você pode montar ali algumas atividades para que todo mundo participe, né? Diferente de uma aula, como eu estou fazendo aqui agora, né? No retiro a gente abre, cada um fala, se apresenta, você faz as suas dinâmicas. Tem como, por exemplo, no Zoom, você separar as salas, dividir, por exemplo, em duplas, para cada dupla fazer algum tipo de conversa ou escuta empática. Outra coisa que você pode fazer é criar um kit do seu retiro, por exemplo, com incenso, uma vela ou alguma outra coisa que você vai fazer de atividade que cada um tenha que ter na sua casa, e você envia esse kit para casa de cada um. Ou seja, aí depois você só vai conduzindo no seu retiro virtual. Agora, sabe aquele incenso que eu te mandei de sândalo? Você acende agora, que a gente vai fazer a meditação, a visualização, assim, assado, você vai conduzindo, então você consegue ir além do virtual, porque você conduz como que vai ser a coisa do que a pessoa tem ali também, tá? É, A vantagem, né, do uso das plataformas digitais, né, para interação, para atividade, cada um pode estar na sua casa, cada um pode estar na sua cidade, no seu país. Os custos são reduzidos, porque você também não tem que alugar um lugar. Também dá para fazer de um dia, dá para fazer sábado e domingo, dá para fazer um dia da semana. Aí é só você organizar como que é ali seu cronograma, a sua oferta e também, mesma coisa, fazer o convite, ou seja, ele se torna mais acessível. Novamente, quando é mais acessível, você tem a possibilidade de cobrar um valor menor e também tem a possibilidade de participar um número maior de pessoas, né? Não tem essa questão de que é interessante você colocar um número máximo para ter uma qualidade do encontro, né? Se todo mundo falar quanto tempo que eu vou dar para cada pessoa, se tiver muita gente, pode ser que eu não consiga fazer uma atividade depois da outra. Então é interessante você colocar assim um máximo de participantes, porém você consegue receber mais pessoas do que no presencial, tá? Então, dicas de planejamento. Eu indico o Zoom e fazer o pagamento da mensalidade do Zoom, tá? Que é R$ 72,90.
ou seja, você vai diluir, colocar isso dentro do seu orçamento, do seu planejamento, porque o gratuito ele dura 40 minutos, uma hora, se eu não me engano, e só para um número limitado de pessoas. Então, se você paga a ferramenta, R$ 72,90, você pode ficar o dia inteiro e não tem número máximo de pessoas. Você pode fazer uma reunião com um monte de gente, tá bom? E o Zoom, ele tem em todos os países. Então, é o que eu recomendo. Eu sei que tem o Google Meets também, só que eu não sei dizer muito como que são os planos dele, tá? Então, por isso que eu recomendo o Zoom. As desvantagens são que você tem que tomar cuidado com a luz, né? Se sua casa é um lugar que de repente acaba muito a luz, ou se está num período de chuvas, aí você tem que cuidar para, né, que se cair, já pensar num plano B, o que que você vai fazer, tá? Porque acontece. Inclusive, semana passada foi uma aula dessa de 17 em 17 que caiu um temporal aqui e acabou a luz. Hoje eu achei que quase ia acontecer isso, mas, né, a espiritualidade fluiu, ajudou aqui e parou de chover, tá? Mas é interessante também nesse nível de ordem de você escolher o que fazer, o retiro virtual ele está em uma ordem um pouco mais fácil. Porém, o preferido. Opa, peraí, gente, que eu fechei aqui. Peraí, um erro técnico. Ah, pronto. Porém, o preferido, e foi o que eu mais fiz retiros até hoje na minha vida e amo, é o retiro em grupo presencial. Então, né, são vários participantes reunidos num local específico. Dá tanto para você fazer na sua casa, se você tiver um espaço para receber as pessoas, que elas possam dormir, ou você aluga um local na sua cidade. Você pode escolher uma cidade que você queira muito visitar ou que você conhece e gostaria de fazer as atividades lá. Eu, por exemplo, eu faço itinerantes. Eu já fiz já em Petrópolis, em Juquitiba, que é interior de São Paulo, em Floripa. Ou seja, você que escolhe. Porque você tem tanto como convidar as pessoas da própria cidade onde você vai fazer o retiro, quanto você pode levar um grupo. Por exemplo, hoje eu estou aqui em São Paulo, em Cotia. Eu poderia fazer um retiro em Floripa e levar um grupo de pessoas daqui de São Paulo para Floripa. Ou eu posso fazer a divulgação só para as pessoas de Floripa. Ou, melhor ainda, fazer uma divulgação tanto para quem queira vir ir de São Paulo comigo para lá, quanto para as pessoas que moram nessa cidade, tá? Bom, retiro em grupo tem diversas vantagens e benefícios, né? Mas que é essa interação social, as experiências coletivas, é o toque, é o abraço, é o participar, é como se a gente estivesse vivendo numa comunidade, né? Onde cada um ajuda ali, lava sua louça, ou ajuda a cozinhar, senta em roda. Então é uma energia diferente, né? É uma coisa muito gostosa a gente estar assim em presença e poder fazer essas atividades, né? O compartilhamento de experiências também eu sinto que tem uma profundidade muito maior quando a gente está ali no presencial. E nada mais a gente, né, como terapeuta ou como quando a gente trabalha no universo holístico, a gente sabe, né, da energia, do espaço, da casa. E a motivação dali das pessoas quererem participar, quererem ajudar a montar. Às vezes eu estava montando ali a dinâmica, colocando as cartas ou os livros, e todo mundo quer participar, quer fazer a coisa acontecer, né? Então é muito, muito legal. E algumas dicas de planejamento, então. Você selecionar um local que seja cômodo, seja confortável para o grupo. E não só na parte de você pensar, tem tantos quartos, cabem tantas camas,
porque você pode também abrir a possibilidade para camping, caso tenha algum jardim, né, que tem algum espaço fora, tem algumas pessoas que gostam. Você pode oferecer a barraca, caso você tenha, ou se não, você fala para a pessoa ir com a própria barraca, né? Só que é interessante você ver o conforto do grupo nos outros ambientes também. Então, por exemplo, se você abre um retiro em grupo para 10 pessoas, 15 pessoas, e você vai fazer alguma atividade na sala, você pensa, tá, nessa sala é, tem espaço suficiente para as pessoas ficarem aqui nesse espaço para poderem compartilhar, sentado em roda? Ah, vai ter yoga. Tem espaço suficiente aqui entre uma pessoa e outra para fazer os asanas, né, as posturas? Tem cadeira suficiente para todo mundo sentar e comer? Tudo bem, não precisa ser numa mesa todo mundo sentado, ainda mais que retiro é uma coisa mais descontraída. Quer dizer, dependendo do tipo de retiro, né? Mas é isso, você tem que pensar em pratos, em talheres, tudo que tenha conforto e que atenda todo mundo que você vai receber, né? E aí sim, o retiro em grupo presencial você pode sim fazer em lugares um pouco mais longe. Teve uma pergunta ontem no Instagram, né, perguntando se tudo bem ter um lugar longe. E eu tenho uma história que provavelmente alguém aqui já pode ter escutado, que foi em Juquitiba, que era no sítio Terra Mãe Lua, e os donos do sítio, o sítio é lindo, é incrível, tem um espação na natureza, uma piscina linda, uma casa de madeira, só que tinha 40 minutos de estrada de terra, mas pensa naquela estrada bem de buraco, sabe? Era de difícil acesso. Chegava numa parte da estrada que o sinal acabava, então a gente não conseguia ter sinal de celular. Então, se alguém se perdesse ali no meio do caminho, a gente ia ter que resgatar. Então, os donos do local achavam que ninguém ia lá. Na verdade, eles até tinham tentado fazer alguns eventos, algumas coisas, mas eles ainda não sabiam fazer a divulgação e não, as pessoas não iam, então eles tinham esse medo. E aí eu fiz um retiro lá, o Religare. E nesse retiro foram 18 participantes, se eu não me engano. Então a gente montou ali um plano de falar, olha, quando chegar no ponto tal, você me avisa que chegou, que eu vou saber, vou contar aqui 40 minutos no relógio, que senão eu vou sair para te buscar. Fiz um vídeo, né, em time-lapse do caminho todo, né, para ficar rapidinho, fui filmando e depois eu coloquei para a pessoa ver rapidinho antes de chegar. E teve lotação. Esse retiro, ele já tinha acabado as vagas e tinha gente pedindo para ir participar. Teve até pessoas que foram participar somente de um dia e voltaram porque não tinha mais lugar para hospedagem. Ou seja, não importou porque era longe. Por quê? Porque o que estava interessante ali eram as atividades, eram os facilitadores, era o que a gente estava oferecendo, era o tipo de divulgação. Então não importa, o retiro em grupo, as pessoas estão dispostas a ir a lugares mais longes, né? Ou seja, ela só precisa se organizar e você ajudar ela nessa organização, porque é importante que você dê segurança para ela, igual eu fiz, falar, olha, não, eu vou te ligar, qualquer coisa eu te busco, não, você consegue, vou te mostrar, porque se a pessoa sentir algum tipo de insegurança em você também, se ela vai chegar bem ou não, isso pode afetar. Tá? Então, esse o legal de retiro em grupo é que dá para fazer nos lugares bem diferentões mesmo. Então, a sua criatividade é que manda, tá? E por último, gente, o retiro internacional. O retiro internacional, ele demanda mais energia, ele demanda um pouco mais de tempo. Eu indico, assim, um retiro internacional, se você for fazer um por ano, talvez dois, quando você pegar um pouco o jeito. Mas é interessante que dá para você levar um grupo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que tem a Lídia de Portugal, né? Então vamos supor, eu fiz uma parceria com a Lídia que está lá em Portugal. Eu posso tanto levar
o grupo daqui do Brasil para Portugal, quanto pode divulgar para as pessoas que estão lá em Portugal. E aí eu não fui lá, mas aí pode falar, Lídia, que lugares que você acha interessante das pessoas, ou que local poderia alugar. E aí faz as atividades, e aí você pode realizar, escolher, né, fazer em países que tenha uma cultura onde você possa levar para passear e ir para outro lugar também. Lembrando que você tem que pensar muito bem na proposta. Tem a diferença entre excursão holística, né, onde você vai levar para vários pontos, né, eu vou te levar para passear, para você conhecer, quanto tem a diferença do retiro, né, que é mais, geralmente as pessoas quando querem ir para um retiro, elas querem ficar mais quietinhas, né, ir para algum lugar específico que tenha a ver com alguma atividade, então interessante de você levar para algum tipo de local. Vou dar um exemplo, tá na Índia, levar para um templo para conhecer, tá em Bali, levar para fazer o yoga com uma instrutora no nascer do sol, em tal lugar, numa praia que seja muito bonita e com uma energia interessante. Então é isso, dá para você levar a pessoa, porque também ela não vai sair, ir para outro país para também não conhecer nada, né? Então é interessante você fazer em lugares exóticos, em países culturalmente ricos. E aí você combina então o turismo com as práticas de bem-estar. E quais são as vantagens? É uma experiência super transformadora, porque só a viagem por si só, né, é incrível você estar com um grupo, ir para outro país que tem uma outra cultura. É, combina a exploração cultural, tem a atração de públicos diversos e tem também a questão de ser um valor muito mais alto. Por isso que eu digo que não dá para fazer talvez tantos seguidos. Então, você leva um grupo para um ano, um grupo para a Índia, outro ano um grupo para o México, né? Ou de repente não vai fazer uma vez por ano, mas aí de 2 em 2 anos você escolhe um lugar. Ou se você conhece muito um lugar e quer levar esse grupo para conhecer, tá? E dou até um spoiler que em breve vai ter México, hein, gente? Já dou um spoiler porque é minha cidade, meu país de coração, já morei lá e quero muito fazer esse convite, mas é só um spoiler por enquanto, para vocês terem ideia, né? Porque lá o que que tem? Tem muito temazcal, tem lugares da cultura Maia, tem as pirâmides, as ruínas, então são muitos lugares interessantes que dá para levar as pessoas. E outra vantagem muito boa do Retiro Internacional, você também aproveita. Você aproveita pra caramba para conhecer outras pessoas, outros lugares, né? Ou seja, você também vai voltar energizado, né? Ganhando mais, conhecendo de repente um lugar novo ou revisitando um lugar, né? E dicas de planejamento para o Retiro Internacional. Organizar a logística das viagens e acomodações. Você pode alugar um Airbnb, você pode procurar um local que já esteja pronto para retiros. Aí você também tem que pesquisar quais são os lugares que você vai levar as pessoas, quais atividades que você vai fazer dentro da casa ou do local onde você vai levar as pessoas. Pensa mais ou menos quantas vagas você vai abrir para pessoas, por exemplo, de países diferentes que vão ou do próprio país, porque quem vai do país diferente, você também é bom ver quanto que está a cotação das passagens. Por mais que você não ofereça com a passagem junto, você pode oferecer ou com a passagem junto ou separado. Vamos supor que você não ofereça com a passagem junto, lembra de dar esse apoio, de ajudar, seja você ou alguém que esteja organizando com você, para ajudar a pessoa a pesquisar, ou você dá lá o Sky Scanner, fala para a pessoa colocar o alarme. O Sky Scanner é um aplicativo que eu uso para procurar passagens mais baratas. Então, dá esse apoio, né? A gente sempre quer é, é, dar a melhor experiência
para os participantes e para os clientes que tiverem com a gente, né? Então, e outra dica, né, que também fica é integrar as atividades locais e culturais nas programações dos retiros, tá? Então, lembrar de pesquisar um local, o que que tem nesse local de interessante, né, principalmente que tem a ver com o tema que você está fazendo, por exemplo, seja um retiro de yoga, um retiro gastronômico, enfim, você pesquisar o que que tem nessa cultura local que vai enriquecer ainda mais o seu retiro, tá bom? Então, gente, esses são os 5 retiros, né? Então, só relembrando aqui, individual, retiro de um dia, virtual, em grupo presencial e retiro internacional. Só com isso tem bastante trabalho para fazer, hein, pessoal? Tem bastante coisa para, bastante ideia, e bastante trabalho para vocês fazerem e para vocês aproveitarem, né? Eu falo como uma apaixonada de retiros, tanto de produzir quanto de participar. Então, me convidem também, gente, tá? E quem for aluno, lembra de colocar lá na comunidade para convidar as outras pessoas para participarem também, tá, gente? Não esquece de colocar lá. E agora eu abro aqui, caso alguém queira ter alguma dúvida, quem quiser comentar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser Ao levantar, falar de viagem, posso? Ao falar pode. de viagem, eu já estava viajando, porque eu adoro viajar. Que E agora ir maravilha. integrando tudo isso é uma maravilha. Coisa boa, né, Lídia? Então, já fica É aí muito já bom. a dica de você fazer ou aqui no É Brasil, trazer o pessoal de Portugal ou vice-versa, né? muito bom, muito bom. Gratidão. Maravilha, eu que agradeço. E pessoal, eu convido para quem não for aluno para se inscrever no evento, a Semana dos Retiros Lucrativos. Eu vou colocar aqui no chat o site para vocês se inscreverem, tá? E lembrando então que a gente vai ter as lives no Instagram que vai começar dia 19 de março, começando com as histórias dos retiros. Então é muito legal que eu pesquiso bastante para trazer para vocês informação. Então vai estar bem legal, tá? E aí, quem não for aluno, quem for também pode participar, tá? Mas essa semana dos retiros holísticos lucrativos eu vou falar bastante também para quem ainda não é aluno do Retiro 5D, para conhecer mais sobre o universo holístico dos retiros. E lembrando, gente, toda terça, 17 e 17, tem a aula gratuita aqui no Zoom, e depois eu coloco lá no YouTube para quem quiser reassistir, tá bom? E aí, quem tiver aqui também e quiser, quem for aluno e quiser participar dessas lives 17 e 17, também é só entrar no grupo da live gratuita, tá? Qualquer coisa depois me chama que eu mando o link para vocês. Luciana, eu não sou aluna, quero conhecer mais a respeito. Maravilha, Luciana. Te espero então na semana dos retiros holísticos lucrativos, que eu vou falar tudinho como que funciona e vem acompanhando que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, gente. Gratidão demais. Até a próxima terça e espero vocês então nas lives do Instagram. Um grande beijo.